O que a gente vê acontecendo na verdade, é um caminho para a gente não seguir, né? O caminho da sabedoria, o caminho da santidade. Dentro desse processo de buscar a santidade, a gente precisa entender as corrupções no meio do caminho. Uma das corrupções que a psicanálise teorizou foi esse processo de inversão de polaridade, onde o homem adota características e funções e posturas femininas e a mulher adota características e funções e posturas masculinas, tá? Essa inversão de polaridade garante que você vai ter fracasso relacional. Entendi. Tá? Quando o homem, na sua função masculina, desde cedo, mesmo um jovem adulto, ele aceita o processo masculino de privação, que o processo masculino de desenvolvimento de masculinidade é aprender a entrar em combate e aprender a não ter. Ele aceita que ele vai ficar em privação por tempo indeterminado. Isso é uma coisa que muitos dos jovens novos não conseguem entender. Por causa da sociedade moderna, eles querem ter recompensa instantânea, Instagram. Então, entendeu? Gratificação instantânea. Instagram é isso, gratificação instantânea. Smartphone é uma Smartphone. Então, assim, eu quero ter gratificação instantânea. Então, você tem um monte de jovem ali de 18 anos que alcançou a maioridade, ele quer ter gratificação, a vida perfeita do influencer que ele segue, que tem 45 anos e tem uma baita de uma jornada, só que ele quer ter com 19. Então ele quer... O que a gente tem hoje numa sociedade globalizada, digitalizada, é um monte de homem buscando atalho, fracassando, porque os atalhos normalmente não funcionam, e não trilhando um caminho de uma escola clássica de masculinidade, onde a primeira coisa que ele tem que aprender é lide com a privação, porque a masculinidade, enquanto você não virar homem, você não vale nada. É isso aí. O homem com 18 anos de idade, ele não vale nada para a sociedade. É por isso que tinham muitas escolas clássicas onde você era mentorado por um mentor, e quando você entrava numa academia de Platão, quando você entrava numa academia de Aristóteles, você fala assim, esse aluno, esse homem é meu aluno. Então existia uma transferência de reputação, ele ganhava um pouquinho de respeito. Aonde os ambientes que ele convivia por causa do mestre. Entendi. Até porque ele se submetia. Porque ele se submetia. Então ele fala assim, ok, então se ele é aluno de Aristóteles, ele vai se portar como Aristóteles, então eu vou respeitar ele como eu, num grau menor, só que eu vou respeitar ele como eu respeito Aristóteles. Só que a questão é que ele vai ter que se provar. E também era muito comum a pessoa se apresentar e falar a ascendência dela. Filho de tal cara. Genealogia. A genealogia. Aí o homem sempre falava, eu sou fulano, filho de ciclano. Por quê? Porque eu queria pegar essa transcendência de reputação, porque eu, por mim mesmo, não valho nada. Exato. Na sociedade, o homem nunca valeu nada até que ele se prove como um agregador de valor ou como um herói. Os grandes líderes sociais são heróis. Porque essa é a função masculina. Você tem que empreender um ato heróico para que você seja respeitado. Isso é intrínseco do instinto feminino. Verdade. As mulheres... Porque tem esperam isso a gente tem muito movimento machinista, red pill, não sei o quê. Fala assim, as mulheres são hipergâmicas. É um termo que ficou novo. Então vamos desconstruir esse termo também. Por quê? O que é hipergamia? As mulheres buscam heróis. Elas buscam heróis. Na visão delas, elas buscam heróis. Só que a questão é o seguinte, o herói é o detentor dos recursos. Ele tem recurso social, ele tem poder, ele tem mobilidade econômica, ele tem mobilidade social, ele tem status, ele é bem recebido. Esse estado gera segurança, sim ou não, para os associados a ele? Obviamente que sim. Então, esse instinto feminino tá correto, porque isso garante a sobrevivência dela e da prole. Tá de acordo. Tá totalmente de acordo. Então, assim, dentro dos quesitos de análise de uma mulher madura, ela vai analisar um homem que tem poder social. Por quê? Pra garantir a sobrevivência dela e pra garantir a sobrevivência da prole. Isso não tem nada. Homem e mulher não é igual. Exato. Homem e mulher não é igual. A mulher, ela tem valor do momento que ela passa da puberdade. Isso. Ela recebe isso de Deus como uma benção. Através da graciosidade. O homem não tem valor. Mesmo porque a primeira virtude feminina é graciosidade. O que a mulher faz para receber graciosidade? Nada. Ela nasce. Qual é a primeira virtude masculina para ele ter valor? Força muscular e disciplina do hábito. Você nasceu com força muscular e disciplina do hábito? Não. Não. Você teve que desenvolver, conquistar. Tanto que tinha ritos de passagem, né, para homens. Ritos de passagem. Então, mulher não. Mulher menstruou, ela é separada e vira outra coisa. Exato. O homem tinha que passar uma
noite numa caverna, enfrentar um animal feroz. Tem tribos indígenas que o cara tem que matar um leão, tem até que matar um urso. Ou então ele vai dormir numa caverna no escuro. Você pode voltar, se você voltar para a tribo, você tem que trazer a juba de um leão ou as garras de um urso. Se provar, né? E na nossa sociedade, nós... Mas temos esse é o as Forças Armadas, nós temos o Exército. Que era também... Que era uma coisa de muita honra até alguns anos atrás. E que eu assistia, um amigo meu da minha adolescência, que era um cara que chorava por qualquer coisa. Eu assisti esse cara ir pro exército virar um homem, porque ele teve que passar com um fuzil várias noites de vigia, de bar de chuva, com um fuzil, com a capa de chuva Sem sair da postura. Sem sair da postura. E muitas vezes eu ia com ele pro ponto de ônibus era um colega de adolescência e ele ia chorando pro ponto de ônibus. Então, me abraçava chorando, engolia o choro e entrava no ônibus. Esse é um dos principais motivos que a maioria das mulheres tem fetiche por uniforme. Por quê? É verdade. Porque significa que aquilo é um símbolo de que ele consegue se conformar à hierarquia. Hierarquia de poder é um indicativo de masculinidade. Sim. É um indicativo de masculinidade. Fiz besteira aqui. Negócio aqui. Eu também mexo muito a mão. Mas é muito interessante isso que você está falando, porque no inconsciente daquela mulher, de uma certa forma, ela olha e ela vê, esse cara, ele é moldável. Esse cara, ele se adapta. Esse cara sabe obedecer a ordem e sabe dar ordem. Ele consegue cooperar, ele consegue trabalhar em equipe. E ele sabe sobrevivência, porque coisa do exército, coisa de uniforme, tem muita coisa de disciplina, de sobrevivência, tem muito... Então, mas na sociedade moderna, quando você tira esse rito da passagem, porque o rito da passagem, pra mim, o que foi sempre na minha cabeça? Morar sozinho. Eu vou sair debaixo dos meus pais, da proteção dos meus pais. Então eu tinha essa ânsia eu vou morar sozinho, para isso eu preciso ter um emprego e me manter. Sim. E eu vejo que não tem essa preocupação mais nas novas gerações. Se ele puder morar o máximo... eu tô economizando, não, mas não era questão de sobrar dinheiro, era questão de eu vou me provar, eu tenho que conseguir pagar minhas contas. E o pessoal não tem mais essa prática, principalmente os homens. Como que o cara vai gerenciar uma casa se ele não tem essa pressa de sair da casa dos pais? Né? Sim. Uma coisa interessante para acrescentar isso que a gente está falando. Observa, o prazer não amadurece. O que amadurece é o sofrimento. Sim. E essa é uma verdade muito ruim de se falar. Porque falar que o que amadurece é o sofrimento, muitas pessoas podem achar que nós estamos fazendo uma analogia ao sofrimento, ou uma promoção do sofrimento, uma apologia, obrigado, ao sofrimento, uma propaganda quase exaltando o sofrimento. Não é isso. É que a vida, viver dói. Viver dói porque a terra está caída. Se você acredita, como eu acredito, nas escrituras sagradas, quando a gente vai ler as escrituras, a gente entende que quando Deus criou era lindo, tudo perfeito. Houve uma tragédia na nossa dimensão que nós entramos no tempo, não tinha tempo, vivíamos eternamente segundo a escrita bíblica. Então faz sentido para quem acredita na Bíblia que viver é desafiador, porque hoje você levantar da cama com a lei da gravidade, todo o esforço que você tem que fazer vai dar em você certos sofrimentos. É muito mais fácil ficar parado o dia inteiro num sofá, reclamando com a preguiça, do que ter que fazer o esforço de levantar. E a verdade é que o esforço, às vezes, de levantar, para algumas pessoas é um sofrimento, para outros não. Na medida que você vai rompendo nisso, você vai amadurecendo. Porque o amadurecimento, ele tem muito a ver com domínio próprio, com autocontrole, com não satisfazer todas as minhas vontades. Porque o que é a criança? O que é um adolescentezinho que está saindo da fase da infância para virar um adulto, tá saindo da infância? O que é a criança? A criança, ela praticamente tem todas as vontades dela satisfeitas. Verdade. Tudo que ela puder ter, ela vai ter. Tudo que ela puder, a gente vai dar. O que não tem jeito, a gente vai deixar chorar, né? Mas a criança, ela não assimila isso como um adulto. O adolescente, ele começa a entrar em crise. Uma hora ele não quer ter responsabilidade, ele quer ficar no colinho da mamãe no sofá, no colinho do papai no sofá, mas daqui a pouco eu quero sair com meus amigos e voltar a hora que eu quiser. Então ele tem a crise do adolescente. Uma hora eu quero ser adulto, uma hora eu quero ser criança. Ele quer o bônus, mas não quer o ônus. Exato. E aí o que acontece? Nesse processo é o que você falou. Quando os pais também não incentivam esse processo de amadurecimento, de enfrentar e de passar por situações de dor, de sofrimento, que às vezes não são situações horrorosas, simplesmente morar sozinho, às vezes longe dos pais. Uma experiência. Os pais vão ficar com o coração na mão, a gente vai chorar todo dia de saudade, coisa simples, mas a gente sabe que vão amadurecer.
Pô, vai pagar com o seu dinheiro. Obrigada. Isso é uma Também. prática muito comum nos países desenvolvidos. Então a gente percebe que tem Os caras têm que sair da casa e, tipo, existe sai. um pano de até contexto maldoso, cultural né? pra, pra desenvolver virtude. Porque assim, segundo São Tomás de Aquino, tem 2 virtudes que precisam ser desenvolvidas como base do processo de desenvolvimento da mentalidade adulta, que é a temperança e a fortaleza. Não tem como você se transformar num adulto verdadeiro sem temperança e fortaleza. O que é temperança e fortaleza? Temperança é a capacidade que você tem de se frustrar e continuar. Você não vai ter as suas vontades satisfeitas. Você consegue viver sem ter as suas vontades satisfeitas? Sim, isso é temperança. Fortaleza é você consegue continuar apesar dos seus fracassos. Tá? Essas 2 virtudes é para ser desenvolvidas na infância. Uau. Na infância. Quando você entra na adolescência, entra uma terceira virtude cardeal, segundo São Tomás de Aquino, que é desenvolvimento da justiça ou amizade. Segundo São Tomás de Aquino, justiça e amizade é a mesma coisa, que significa você tratar os outros na justa medida de Aristóteles, que ele é um grande estudioso de Aristóteles, falava assim, quando você consegue tratar o seu amigo com justa medida, você consegue ser verdadeiro, você é verdadeiramente amigo e você consegue ser justo, que é o portador da verdade. Justiça e amizade são 2 palavras, a mesma coisa. E por último, a virtude que abre a porta da vida adulta para nós é a prudência. Prudência é quanto que eu invisto de vitalidade em um determinado curso de ação que vai me dar um retorno positivo ou negativo ou um aprendizado. Prudência é exatamente isso, é quanto que eu invisto nisso. Então a gente tem temperança, fortaleza, justiça, amizade e prudência, como as virtudes cardeais. Sem essas 4 virtudes, você não é adulto. Uau. Na psicanálise é chamado de neurótico. Que é a pessoa infantil. A pessoa infantil, o Jung chamou isso de infantilismo. É uma pessoa que evita certos desconfortos afetivos. Evitar desconfortos afetivos, que é o que a gente tem na sociedade moderna, é típico da criança. Então, quando você tem um processo de infantilização, você vai ver a pessoa evitando certos desconfortos da vida real e fugindo para algum estereótipo, alguma ideologia, algum tipo de sistema de crença que conforta ela para ela agir do jeito que ela quer. E hoje a gente tem um leque, um menu, um cardápio gigantesco de ideologias para confortar essas pessoas. E olha essa aula que você está dando para quem está nos assistindo. Quem chega e fala assim, ai, como discernir, mulheres principalmente, como discernir se o cara é um bom pretendente? Olha o que você acabou de falar, uma aula. Observa se o cara tem essas 4 virtudes. Observa se ele apresenta sintomas de amadurecimento. Porque se ele é um imaturo, um bebezão, minha querida, ele pode ser lindo, pode ser maravilhoso, pode ser até rico. Mas o que vai te adiantar? Exatamente, vai ser um horror. Porque o que acontece? Para a mulher, a atração sexual da mulher não vem igual a do homem. E esse é um grande problema, porque muitas vezes o cara, ele entra no relacionamento achando, não, eu vou casar com essa mulher linda, maravilhosa, perfeita, e eu vou, e ela é louca em mim, ela é ligada em mim, e eu vou ter uma vida sexual maravilhosa. Cara, se não trilhar o caminho da amizade, é um tiro no teu pé. Porque mulher é bicho ruim. Eu, como mulher, posso falar isso aqui na nossa mesa. Complexo. Como mulher, eu posso falar. Sangra todo a gente mês e não morre, bicho né? ruim. A gente é bicho ruim. A gente consegue uma proeza que homem não consegue. A gente consegue ser amiga, best friend de um cara sem se apaixonar pelo cara. É mesmo? A gente é um bicho muito ruim, cara. Homem, se ele ficar amigo, best friend da mulher, ele se apaixona pela mulher. Daí vem as histórias clássicas do cara casado com a modelo internacional que se apaixona pela secretária e começa a ter um caso com a secretária. Né? Foi com a babá, com a funcionária. Por quê? Porque a secretária, baixinha, gordinha, a modelo linda que ele tá casado em casa, não é a melhor amiga dele. A secretária começa a ficar na hora extra com ele, vê ele chorando em cima das contas. Ele começa a abrir um lado da alma dele, da amizade, que ele não tem com a mulher. Com a mulher era uma coisa superficial, não tinha amizade profunda. O seu casamento, ele só rompeu no dia que você deitou no colo da sua mulher e chorou. Se esse dia ainda não chegou, o seu casamento ainda não rompeu na profundidade da intimidade emocional que você tem que ter. O sexo só vai ser incrível no dia que você tiver isso com a sua mulher. No dia que você deitou no colo da sua mulher e chorou, naturalmente, espontâneo, você não fez força, isso não foi uma coisa programada. Aconteceu uma situação, você deitou no colo dela, você chorou e isso não afetou a sua masculinidade, não afetou o olhar dela por você, não afetou a relação de vocês, pelo contrário, ela passou a te admirar mais por você ter essa coragem de expressar sentimento. No dia que você transcendeu isso,
aí o sexo é o mais incrível de todos. Porque acabou o medo de ser. Acabou o medo de você expor. A amizade transcendeu num nível muito, muito profundo. E muitos homens são ensinados erroneamente de que ele tem que ser o macho, o durão. Sim, você vai ter que ter tudo isso. Mas vai chegar um momento que é as 4 paredes, que é o momento que você vai poder ser livre e desabar e vai poder ao mesmo tempo ser o machão, botar cuecão de couro e ao mesmo tempo poder dar cambalhota e ao mesmo tempo chorar se você quiser. Mas eu quero saber isso essa intimidade.